Então no 6,30 ele diz assim, pequena fé ele chama, ele fala para os seus discípulos, homens de pequena fé, porque vocês estão preocupados com as necessidades, com as coisas essenciais da vida. Ele diz, isso não é para um discípulo, não é para as pessoas que têm Deus que devem preocupar, quem não tem Deus que deve se preocupar. Ele diz, como ele veste os lírios dos campos, como ele atende os pássaros e animais, ele diz, eu não vou deixar faltar nada para vocês. Ele começa ali chamando, vocês estão com medo à toa pela vida. Em Mateus, já no capítulo 8, 2 capítulos depois, ele diz, eu não vi tamanha fé, nem no meio dos religiosos, nem no meio dos cristãos, naquele caso ali no meio do povo de Israel. Era um centurião era um oficial que tinha 100 soldados, por isso centurião, 100 soldados debaixo da sua ordem. E ele diz, Jesus, o senhor não precisa ir, só dá uma ordem, e eu sei que os seus servos cumprirão, e minha filha será curada. Ele diz, jamais vi tamanha fé. Depois, no capítulo 8, 26, ele diz de novo, que pequena fé. Eram os discípulos com medo, quando a tempestade estava tomando conta do mar onde eles estavam, eles disseram, estamos com medo de morrer, e correram para Jesus, que estava dormindo. Jesus, tem misericórdia, porque nós vamos morrer. E Jesus fala, vocês são homens de pequena fé, e ele dá ordem ao mar, e o mar se aquieta. Depois, no capítulo 9, olha quanto ele vai falando, é a fé dos amigos. Interessante isto. Olha o que a sua fé pode fazer, porque diz assim que Jesus se surpreendeu com a fé daquelas pessoas que levaram um paralítico na maca. Ele não está dizendo que se surpreendeu com a fé do homem da maca, ele diz que ao ver a fé daquelas pessoas, ele curou o paralítico, o homem que estava na maca, e ele diz, eu estou impressionado com a fé dessas pessoas. No 9:22 ele diz assim para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. É a mulher que diz que você já conhece, eu já preguei sobre isso, que ela tinha feito de tudo na sua vida, ela não tinha mais o que fazer, diz que o seu estado agora é pior do que era antes, estava toda ferida, machucada, e os médicos não conseguiram, ela perdeu todos os recursos, não tinha para onde ir, então ela disse, se eu só tocar Jesus, e Jesus disse assim, a tua fé te curou, porque ela tocou, e diz que foi curada imediatamente. No capítulo 9, 28 a 29 também diz, ele pergunta assim, vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? E eles disseram, sim, nós cremos. Se não me engano, é os 2 cegos aqui, os 2 cegos, que estavam clamando, Jesus tem misericórdia. Jesus pergunta, vocês creem que eu sou capaz? Olha a pergunta que ele faz. Você entende a importância da fé? Está entendendo? Vai prestando atenção. E eles disseram, sim. E os 2 foram curados, porque eles criam que Jesus era capaz de fazer aquilo que eles não podiam, mais ninguém podia, nem a medicina da época mais adiantada que tivesse. Mateus 14, agora do 9 para o 14, Jesus fala agora, pequena fé, para Pedro. É interessante que, eu fiquei pensando, vale uma pregação sobre isso, porque a hora que Pedro duvida, não é se ele podia andar, interessante, eu acho que isso acontece algumas vezes com a gente, Deus faz algo na vida da gente, e a gente começa então, a andar, viu? A gente começa a andar sobre as águas, experimentar o poder de Deus agindo na nossa vida, e a gente vai indo, e de repente, enquanto estamos experimentando, a fé enfraquece e a gente duvida, quando as coisas estavam acontecendo, quando um milagre ele estava vendo, ele está andando sobre as águas. Quem já andou sobre as águas? Ninguém. Então eles estão andando sobre as águas, e ele está andando, enquanto está andando, a sua fé fraqueja. É aí que Jesus fala, homem de pequena fé. Eu penso que a gente fala assim, eu preciso de algo acontecer na minha vida, eu vou ser poderoso. Aconteceu, mas mesmo assim ele não foi. Então não é um milagre que faz a gente crescer na fé. Você vai entender daqui a pouco um pouco mais, mas Jesus diz, por que você duvidou, Pedro? Você já estava andando, que houve com você? E Jesus teve que tirá-lo de lá. No 14, 35 a 36, de só tocar na veste de Jesus, as pessoas foram curadas. A cidade que Jesus está indo é Genezaré, um nome difícil. Jesus chega naquela cidade com seu barco, quando ele chega lá, as pessoas descobriram que Jesus estava, eles começaram a correr e chamar todos os doentes daquele lugar, e parece que o que acontece, não é parece, está escrito, né? O que acontece, eu estou dizendo parece porque eles não queriam nem conversar, nem fazer nada. Jesus, eles clamaram, pode fazer uma coisa, Jesus, o Senhor deixa a gente só tocar na orla, se a gente só tocar, a gente já sabe que vai ser curado. Jesus olhou
A fé deles, ok, façam isso. E diz que todas as pessoas que tocaram nas vestes de Jesus foram curadas. Mateus 15, 28, ele diz assim: grande é a tua fé. E veja o que ele diz: seja conforme o que você deseja. Grande é a sua fé, seja conforme o que você deseja. Sabe quem é essa mulher aqui? É a mulher que tinha uma filha endemoniada, e que Jesus disse para ela assim: olha, eu não tenho tempo para você, eu não vou dar comida aos cachorrinhos, eu tenho outros compromissos para fazer. E a mulher olha para ele: Jesus, mas até os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa. Jesus não estava chamando ela de cachorrinho, tem todo um contexto, tá bem? Jesus sabia o que ela ia fazer, ele queria deixar marcado a sua fé para o meu coração, para o seu coração. Ela disse: come migalha, o Senhor pode me dar algumas migalhas? E Jesus, o que ele fez, que ele curou a sua filha. Mateus 16:4 diz que eles estavam pedindo, os religiosos agora pedindo um sinal miraculoso. É interessante, eles já tinham visto tudo o que Jesus tinha feito, mas não era suficiente. Então eles estão dizendo: Jesus, o Senhor pode fazer algum milagre para convencer a gente? E Jesus disse: não vou fazer milagre, não vou convencer vocês. O sinal que vocês têm é o sinal de Jonas lá, que vocês conhecem, alguns conhecem, que foi e pregou para uma cidade de Nínive, uma cidade perversa, e ela toda se converteu. Então esse é o sinal de vocês. Fora isso, vocês não vão ver mais nada, mostrando o que a incredulidade faz. Diz que na sua própria cidade, onde Jesus nasceu, ele não pôde, em Nazaré, ele não pôde fazer nenhum milagre. Jesus não fez milagre. Olha como o que a nossa fé faz. Porque eles, isso aí não é o Israelzinho ali da esquina? É esse, aquele ali que a gente conhece que nasceu ali? Né? Vamos pegar o Gustavo que nasceu aqui, a gente conhece, o Gustavo estudou aqui então, não, era isso que estavam fazendo com Jesus. Diz que o profeta não tem honra na sua pátria. Diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre, pela incredulidade. Mateus 17, veja que eu estou indo desde o 6, Mateus 17, 20 a 21, ele diz assim: homens de pequena fé, porque eles não conseguiram expulsar um demônio. E Jesus falou: porque a sua fé é pequena, e vocês precisam de jejum e oração, por isso que vocês não conseguiram. Então, homens de pequena fé, ele dizendo para os seus discípulos. Depois no capítulo 20, 32 a 34, 2 cegos, outros agora gritavam Jesus, e Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça para vocês? E ele tendo compaixão, olha a pergunta: o que vocês querem que eu faça? E ele tendo compaixão atendeu o que eles queriam que ele fizesse. Né? Eles podiam pedir, quem sabe, qualquer outra coisa, né? Jesus também sabia, mas o que é que vocês querem? Nós queremos ver. E Jesus, por misericórdia, atendeu o desejo do coração deles. 21, 19 e 22. Se tiverem fé, ele diz, e não duvidar. E ele estava falando, sabe do quê? Você imagina? Eu não vou fazer e não estou dando ordem, né? Tá bom? Mas Jesus chega aqui, eu pensei nessa planta. Ele chega numa figueira e ele vai buscar fruta para se alimentar dela. Ele estava com fome. Quando ele chega na figueira e não encontra nada, ele fala assim: seque-se. Eu não estou dando ordem, tá bom? E a figueira, senão vai secar aqui, tá? Eu não vou fazer isso agora, tá? A gente está brincando, mas isso é verdade. E se eu der ordem ela secar? Jesus olha para a figueira e diz: seque-se. E ela secou. Ele diz: vocês não puderam fazer por isso. Mas se vocês tiverem fé, ele diz, como um grão de mostarda. Ele diz: se vocês tiverem fé, vocês vão fazer não só isso, mas vão fazer muito mais que isso. Montes, vocês vão dizer, transportem desse lado para o outro. A gente não vai sair fazendo isso por aí. Não é essa a questão para dizer que tem fé. É que Jesus está dizendo assim: não há tamanho de problema que eu não possa resolver. Ele falou: se vocês não duvidarem, vai acontecer. Então, nos 28 capítulos de Mateus, na maior parte está repetido Jesus está dando essa ênfase sobre fé. Em Marcos fala a mesma coisa. Em Lucas ele fala, menos João fala. Então, você consegue entender a importância da fé para Jesus, para a sua vida e para a minha vida? Então, eu vou aproveitar desse pano de fundo, para você pensando um pouquinho sobre fé,
para destacar algumas coisas importantes para nós pensarmos nesta manhã, no meu desejo, no meu coração, e aquilo que Deus fez comigo, que Ele possa fazer com você, que a sua fé se desenvolva em Jesus. Amém? Então fala comigo, Jesus. Eu quero que a minha fé cresça. Você quer isto? Amém? Em primeiro lugar, a fé é a única maneira para você agradar a Deus. Vamos falar juntos? A fé, bem forte, a fé é a única maneira para agradar a Deus. Nós não podemos chegar de qualquer maneira diante de Deus. Aí eu quero diferenciar quando eu digo assim, que Deus te aceita do jeito que você é. Ele aceita. Você não precisa ser perfeito na presença de Deus. Mas se tem uma coisa que Ele precisa, tem algo que Ele precisa encontrar no seu coração, quando você vai para a presença de Deus. Entende? E aí a gente vai entender um pouquinho mais. Hebreus 11, 1 e o 6 diz assim, ora, vamos falar juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E o versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero dizer que é preciso fé para a gente tocar o coração de Deus quando nós vamos na presença dEle. Nós precisamos de fé para ser aceito e aceitável diante de Deus. Se você vai para a presença de alguma pessoa que você tem certeza que ela não pode te atender, e ela também não deseja te atender, por que você iria lá? Parece que a questão da fé, quando ele está dizendo, e você vai entender mais ainda, é sobre isso. Se você não acredita em Deus, se você não confia, se você tem dúvida e medo, porque vai conversar com Ele, então é isso que ele está dizendo, precisa algo. Agora, vamos entender o que é que a Bíblia está falando sobre fé aqui nesses dois textos, aqui, nesses dois versículos. Deixa claro, fé primeiro é a certeza daquilo que nós esperamos. Ora, se eu já tenho algo aqui, por exemplo, já comprei o carro, eu não preciso de fé para esse carro, eu já tenho. Mas se eu não comprei ainda, eu estou esperando, aí exerce fé, eu preciso exercer fé. Essa é a ideia. A fé faz o quê? Faz eu antecipar. Fazer eu antecipar. O que é? Aquilo que eu não tenho ainda, eu já tenho aqui pela fé, nas minhas mãos. Certo? É isso que ele está dizendo, isso é fé. Por isso ele disse a Abraão, quando Abraão morre, ele tem um filho só, e ele diz, eu vou fazer de você uma grande nação. A única coisa que ele viu foi um filho, e nada mais. Mas a fé fez ele ver essa grande multidão que Deus mostrou. Então, fé é a certeza do que nós esperamos. Então pense, o que você espera? Fé é a certeza. A fé te dá a certeza de que vai acontecer. Fé é a prova do que nós não vemos. Então, algo invisível, Deus, né, algo que não temos também, né, não é palpável, mas eu creio que já aconteceu. Eu creio que é real. Eu creio em Deus, eu creio na presença dEle aqui. Eu creio que Deus que eu não estou vendo, me ouve. É certeza daquilo que eu não vejo, é ver o invisível, é ver o que mais ninguém vê. Essa é a ideia de fé. Mas ele diz no versículo 6, que é interessante, vamos falar comigo? Fé é crer que Deus existe, fale lá o último lá. Fé é crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso é fé. Então quando ele está falando de desenvolver a fé, é ter essa certeza, quando eu chego na presença de Deus, Ele existe. Você não está na presença do pastor Israel, eu estou aqui, você está na presença de Deus. Quando você vai para o seu quarto e clama ao Senhor, você vai para a presença de Deus, você entra no trono, e tem que crer, no trono da graça, e crer o seguinte, que Deus diz assim, eu recompenso você, não vou despedir você de qualquer maneira, não vou deixar de ouvir você, não vou deixar de ter misericórdia de você, eu recompenso aqueles que me buscam. Sem fé, irmãos, para mim, é nós irmos para a presença de Deus para jogar a conversa fora. Essa é a verdade. Tem muita gente que vai para a presença de Deus para jogar, fazer perder o tempo de Deus e o seu. Então, nós precisamos aprender, e eu quero que nesta manhã você aprenda, né, a ir com fé na presença de Deus e ver o que Ele pode fazer. Então, a sua fé é a única maneira de agradar a Deus. Romanos 1,17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, não tem lá, tá? Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E o jeito que você precisa caminhar não é com medo, não é com dúvida, é crendo no poder de Deus todos os dias na sua vida. Amém? Não há outro jeito. Para mim, Jesus deixa muito claro no seu ministério, isso aqui, fale comigo. Vamos juntos? Depende quase que exclusivamente de sua fé pessoal para as realizações na sua vida. Você entendeu? Eu disse quase que completamente, quase que exclusivamente só da sua fé. Eu vou explicar isso para você. Para mim, depende muito mais da sua fé do que qualquer outra coisa, baseado no que eu li nos evangelhos, nas declarações, nos ensinos de Jesus. Por que eu estou dizendo? O poder e a graça de Jesus já estão à sua disposição. Efésios já diz que tudo o que nós precisamos para viver uma vida de vitória, uma vida abundante, a vida que Jesus comprou na cruz, Ele já nos deu. O Espírito Santo habita em você. Você e eu já temos tudo o que precisamos, todo o poder de Deus está dentro da sua vida. O que falta em mim e você é a atitude certa, ouça isso, preste atenção nisso. O que falta em você e em mim é a atitude certa para entrar no trono da graça de Deus e experimentar tudo o que Ele tem à sua disposição e à minha disposição, que se chama fé. Essa é a atitude certa, se chama fé. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim, vamos ler juntos? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, que nos ajude no momento de necessidade. Eu vou dizer para você, quando eu olho para esse texto, que eu entendo que é a atitude certa, o que o texto está dizendo, que é a atitude certa de fé. Ele diz assim, apegue-se com firmeza à fé que você professa. Você não está brincando de ser crente. Você não acha que a igreja de Jesus, não a placa, e a palavra de Deus são coisa qualquer. Você entende, sou de Jesus, sou comprado por Jesus, eu sou um cristão, sou um seguidor de Jesus, então ele diz, apegue-se com firmeza nisto. Você não vai deixar nada, que nada demova o seu coração, apegue-se com fé, com firmeza. Isso é a primeira coisa, essa é a atitude que ele está dizendo. Depois ele diz, o versículo ainda, vá à presença de Deus na certeza de que Jesus se compadece das suas necessidades. Quantos vão? Será que Deus realmente quer me atender? Em nome daquilo, tem que ser feito a sua vontade, tem muita gente que ora com medo e com dúvida. Mas Jesus não está pedindo que só a vontade dele seja feita. Ele está perguntando, o que você quer que eu te faça? Nós precisamos crer nisto. O que você deseja? É verdade que se você pedir coisas más, Deus não dará essas coisas, se você pedir errado, Deus não te dará, mas sabe o que Ele prometeu? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você correr o risco de pedir uma coisa errada, Ele vai codificar, mandar, o Espírito Santo vai orar e falar para Deus, na verdade Ele pediu isso, uma bicicleta, mas não é bicicleta que Ele precisa, Senhor, Ele está precisando de uma coisa melhor que isso, Ele está precisando de graça, de poder, eu vou dar a saúde para Ele, sei lá, Ele vai te dar uma coisa melhor para a sua vida. Eu pensei que era na BMW, e Ele está precisando de uma casa, ou Ele está precisando de cura, Ele nem sabe que está doente, vamos fazer isso. Então, o Espírito Santo vai tratar de decodificar isso e mudar, mas Ele diz assim, o que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? E quem vai para a presença de Deus, o texto está dizendo assim, tenha certeza disto, que Ele te ama, que Ele se importa. Dentro do versículo diz assim, aproxime do trono da graça com toda confiança, sem dúvida, sem medo de falar com Deus. Deus, eu vim aqui de novo, mas você sabe que eu sou tão pequenininho. Fale comigo, eu quero atender você, eu quero abençoar você. Isso é a atitude certa na presença de Deus, e Ele espera isso de você e de mim. Jesus já fez tudo o que é preciso por você. É somente a sua fé, ouça isso,
Somente a sua fé vai fazer as coisas, vai impedir as coisas de acontecerem, ou fazer as coisas acontecerem na sua vida. Você ouviu isto? Eu não estou falando de você sair determinando igual pessoas fazem. Não é isto. Tem determinação do seu coração. Não é determinar para Deus, porque a palavra dele é que é determinante. A promessa dele já é determinação. Então não precisa. O que está faltando é um coração obediente que creia nesse poder. E você creia de um jeito sabendo que Deus quer abençoar você. Então a sua fé vai acessar tudo que Deus tem à sua disposição, mas você pode impedir se você não tiver. Então você só precisa, nesse ponto aqui, ter a atitude certa para entrar no trono da graça e experimentar tudo o que Deus tem para você, que é a sua fé. Amém? Fala assim, me dá a atitude certa, Senhor, para entrar na sua presença, crendo desta forma, tá bem? Terceira questão importante sobre fé, para mim, é que nós começamos, vamos falar juntos? Começamos nossa caminhada com uma pequena fé, mas não podemos continuar assim. Está ouvindo? A gente começa assim, engatinhando na fé cristã. Ninguém nasce adulto. Por isso Jesus estava falando, homens de pequena fé. E você vai ver Jesus, os discípulos lá na frente, Senhor Jesus, ajuda, aumenta a nossa fé. A vida cristã é um processo. E no projeto de Deus nós começamos pequenos, mas nesse processo, se você ler em Efésios, ele está dizendo assim, que nós começamos conhecendo a Jesus, e a fé que nos perdoa, Jesus que nos aceita, mas ele diz lá que nós vamos crescendo, 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 ele fala de 4 fases ali, se você ler em Efésios 4, ele diz até o ponto de nós sermos tudo quanto Jesus Cristo é. Esse é o desejo. Nós começamos crianças espirituais, mas não podemos viver crianças espirituais. E eu lamento que talvez você tenha perdido muito ao longo da sua vida, por não ter uma fé crescente no Senhor, por não desenvolver a sua espiritualidade. E Jesus espera isso, por isso ele falou muito sobre isso. Mateus 17, 18, 19 a 21. Pode ler comigo? Vamos lá? Viu que eu quero você acordado comigo? Vamos juntos? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm, para um pouquinho, então tem tamanho de fé, certo? Tá certo? Qual o tamanho da sua? Você já parou alguma vez para pensar nisso? Não, isso aí a gente deixa para o pastor, ele ora, ele que jejua, ele que faça as coisas. Aqui é Jesus falando com seus discípulos. E olha mais, o que Jesus está dizendo. Versículo 20, vamos lá no 20? E ele respondeu bem forte, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Diz que a árvore, a mostarda, é a menor semente e dá a maior árvore possível. Então Jesus está dizendo assim, se a sua fé for de um tamanho já suficiente, você chegar ao tamanho de uma pequena semente, ele diz, ela vai ter um poder extraordinário naquilo que ele pode fazer, através do poder de Deus. Qual é o objetivo de Jesus falar sobre fé, irmãos? Por que Jesus fica mencionando, nossa, que tamanha fé, e depois discípulo, que pequena fé? Por que você duvida? Por que Jesus está dando tanta ênfase a isto? Quando eu olhei para esse texto, o que me salta aos olhos, o que o Espírito me mostra, ele está dizendo assim para você e para mim nesta manhã, eu quero que você cresça. Os discípulos passaram por isso, e eu e você somos discípulos. Ele está dizendo assim para os seus discípulos, dizendo a você e a mim, eu quero que você aprenda comigo. E ele chega a dizer assim, eu vou dar poder a vocês. E tem muita gente que discute isso é possível, mas Jesus disse sim, é possível, porque ele disse, ele falou, vocês não vão fazer somente isto. Esses sinais seguirão os que crerem. Ele falou, no meu nome, tudo isso que vocês estão vendo aqui vai acontecer sempre.
sempre vai acompanhar a igreja de Jesus por onde for. É assim que marca. Mas ele disse: vocês não vão fazer somente o que eu fiz. Ele falou assim: vocês vão fazer obras maiores do que esta. Obras maiores do que esta. Jesus está dizendo para mim e você nesta manhã: eu quero que você cresça de tal maneira que você creia que nada vai ser impossível na sua vida em ministério. Você ouviu isso, irmão? Irmã, você ouviu isso que eu disse agora? Não é minha palavra. Jesus está querendo dizer para você: se você crescer na sua fé, eu tenho um compromisso de que nada será impossível na sua vida em ministério. Amém, irmãos? Você pode dizer isso para o seu coração? Eu creio. Pode dizer isso, eu creio. Mas diga assim: eu quero. Eu quero para a minha vida, Senhor. Não porque eu quero sair por aí transformando coisas para mostrar para os outros, não. Eu quero seguir o projeto que o Senhor tem para a minha vida, de eu ser tudo quanto o Senhor é. Qual é a luta da sua vida? Quando olho para você, qual é a dificuldade, qual é o pecado, qual é o problema, qual é o impossível? Jesus está dizendo: não há. Acabaram-se os impossíveis por causa da fé. Está à sua disposição. Que Jesus nos liberte, que Jesus cure o seu coração, que Jesus abra os seus olhos, que Jesus renove a sua esperança, a sua fé e faça você crer. Quarta questão para mim, importante sobre fé. Fale comigo. Se você quer ver as coisas acontecerem em sua vida, precisa crescer na fé. Eu vou explicar a diferença. Lá eu estou dizendo: você não pode parar onde está. Você fala: mas a mesma coisa? Não. Lá eu estava falando da necessidade de crescer. Qual é a minha ênfase aqui? Eu quero falar como você pode crescer. Tá bem? Como é que você pode crescer na fé? Eu alistei só 4 coisas, pelo menos essenciais. Você pode fazer outras. Primeira, para a sua fé crescer é através da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz isto: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Palavra de Cristo, a fé vem por aí. Se você quer ver a sua fé crescendo ouvindo Faustão, agora você não vai ver mais o Gugu, né? Nós ouvimos muita coisa do Gugu, espero que você tenha aprendido muita coisa, mas não é assistindo novela, não é vendo WhatsApp, não é entrando no Face, não é isto que vai aumentar a sua fé. Nem ouvindo mensagens preparadas, aí uma pregaçãozinha, não é assim. É mais que isto, tá? Porque tem gente que faz isso por desencargo de consciência. Não, é você ir para a presença de Deus através da palavra, e diz a fé vai vir através de ouvir Jesus falando com você, Deus falando com você. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que ela é mais penetrante, é como espada de 2 gumes, não há nada que ela não atravesse na sua vida, no teu espírito, até encontrar e fazer, e causar o efeito que ela precisa fazer. Através da palavra de Deus, sua fé vai crescer. Amém? Então fala, palavra de Deus. Tá bom. Segundo, a fé cresce através de jejum e oração. Sabe por que é difícil orar aqui na igreja? Quando você viu que eu tenho um momento de oração aqui, eu oro, os nossos seminaristas vêm aqui, tem um momento de orar pelos pactos de fé, pelo que você sofre, depois orar pelas pessoas que nós amamos, que Deus colocou no nosso coração, né? Depois orar pelo nosso país. Você sabe como as coisas estão feias em geral, nós precisamos, e Deus diz que é para orar e pedir intervenção, e nós vamos orando por tudo que Deus está fazendo, né? Ontem, por exemplo, nós tínhamos aqui, nos 2 dias, quinta e sexta, nós tivemos um trabalho especial evangelístico aqui, nós tínhamos tudo aqui cheio, pessoas de pé, os 2 dias. No primeiro dia o Nelson contou, tinha mais de 350 adultos e 90 crianças sendo evangelizadas através da nossa escola. Foi um evento evangelístico, os pais ouviram de Jesus, as crianças cantaram Jesus, 2 dias assim, não tinha lugar aqui, a obra de Deus sendo feita, e eu creio nisso, e o poder da oração, o que ela pode fazer nas nossas vidas, e eu queria despertar você, despertar o seu coração. Então, algo que nós temos orado, algo que nós temos contribuído, e Deus está fazendo a sua obra, nós estamos orando assim, esperando que algo aconteça. Mas sabe por que a dificuldade? As pessoas não oram. Você tem dificuldade de orar porque você não ora em casa. A gente não ora no almoço mais, nem tem almoço, né? A gente sai correndo
e você vai deixando, aí não ora com os filhos, não fala com Deus, não ouve música, a gente não faz isso, não tem tempo de jejum, né? É iFood o tempo todo, né? Se você faz, é lanche para cá, é para lá, de todo tipo, e nós não entendemos porque a nossa fé é fraca, porque não desenvolvemos jejum e oração, ou você coloca palavra, jejum e oração na sua vida, se você quer desenvolver, se você realmente quer levar a sua fé a sério. As pessoas, e quem passou apurado comigo, foi a Ieda essa semana, as pessoas que estão se convertendo, chegando à igreja, vão conversar comigo depois de tudo que passam, e eu vou orientar elas como é que elas podem cuidar, né, da sua vida espiritual. E ela disse, como foi bom estar aqui e aprender isso, é isso, oração. Jesus está dizendo assim, vocês não puderam expulsar porque vocês são homens de pequena fé, e ele diz, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, é assim que se fortalece para fazer. Terceiro, a fé cresce através de quê? Relacionamentos. Os dois que eu disse são relacionamento com Deus, a fé cresce através de relacionamentos saudáveis, relacionamento com os irmãos. Olha Hebreus 10, 23 a 25, você vai ler comigo. Vamos falar juntos? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Olha, repetindo, é outro texto. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para quê? Incentivar-nos ao amor e às boas obras. Tem pessoas que incentivam os outros ao mal. Relacionamentos que destroem as vidas. Muitas vezes um marido faz isso com uma esposa faz isso com o marido, um pai faz isso com o filho, filhos fazem isso com os pais. E quando nós temos um compromisso com Deus, e a vida de Deus em nós, é isso que acontece. O que nós fazemos é que nós incentivamos os outros às boas obras. É o relacionamento que diz o versículo 25, uns aos outros, 25, leia comigo. Não deixemos de reunir onde, irmãos? Como igreja. A gente se reúne como igreja hoje, a gente se reúne como igreja em família, a gente se reúne como igreja quando reunimos nos grupos. Toda vez que a gente estiver buscando o nome de Jesus, acima de 2 pessoas, nós estamos reunindo como igreja. Ele está dizendo, reúna como igreja, reúna, não deixe de reunir. Para quê? Segundo o costume de alguns, diz que alguns já estavam deixando de fazer isso, mas ele diz, encorajemo-nos uns aos outros, mas quando vocês veem que se aproxima o dia final está aproximando, nós devemos então ajudar uns aos outros. Ele está dizendo, apegue com firmeza, incentive uns aos outros e reúna uns com os outros. O último aqui desse 4º ponto é, como é que nós podemos fazer a nossa fé crescer? Através de servir com o seu ministério. Tá bem? Você pensa que está ensinando, e quanto você mais ensina, mais a sua fé cresce por causa daquilo que Jesus faz na vida das pessoas. Por isso eu estou conversando com as pessoas que estão se batizando. Vem cá, vamos conversar. Você não foi chamado para ficar no banco. No banco, daqui uns dias você está sentado, e cuidado se você não está assim. Hoje não gostei muito do louvor, não. Faltou aí umas coisas lá. Pastor, hoje estava meio borocochô, né? A mensagem dele foi meia... Você começa a virar consumidor, vai para o shopping. Entende? Na igreja a gente não vem porque as coisas estão gostosinhas, legalzinhas, a gente vem para a igreja porque eu venho para dizer assim, Senhor, obrigado por essa semana maravilhosa. O Marlon estava dizendo, eu estou respirando, estou tomando água. Eu li essa semana que uma pessoa tem alergia de água, você já viu isso? Uma menina nos Estados Unidos, quem leu isso? Ela não pode tomar água. Como é que se vive? Ela não pode suar. Entende? A gente não percebe o quanto... O dia que ficou não ficou um dia, ficou umas 3 horas, cheguei em casa, tinha acabado a água do prédio, eles estavam fazendo limpeza. 3 horas sem água, toda hora que eu fui ao banheiro, toda hora que eu fui, parece que tudo acontece, né? Que eu fui à cozinha abrir, não tinha. Só um pouquinho, eu falei, meu Deus, que desespero, e naquela hora Jesus falou, que tal você agradecer? Você não precisa buscar de balde, né? Eu já fiz isso na infância, você não precisa furar poço. Quantas coisas maravilhosas, então a gente vem para a igreja para agradecer a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, então já não veio se for, só se estiver pregando mentira e fazendo uma bagunça, aí vai procurar uma igreja séria. Senão você vem aqui para prestar o seu culto a Deus, para falar com Deus, para amar a Deus, para oferecer o melhor para Ele. Então, através de servir, Jesus só tem servos, a começar de mim, cada um de nós. Sirva, veja qual o seu dom,
qual é o seu ministério, para que Deus te chamou. Eu estou pedindo, multiplique a graça de Deus na vida das pessoas, e quando você fizer isso, você vai crescer, vai se desenvolver. Mas sentado no banco, o que vai crescer vai ser um bom calo espiritual também, né? Certo? Já está doendo aí? Mas aí eu vou concluir da seguinte forma. E se você chegar aí, pastor, estou meio preocupado agora, porque eu estou cheio de dúvidas, eu tenho medo. Eu não tenho fé assim, do jeito que o senhor está falando. O que será que Jesus pensa de mim? Vamos ler esse último ponto. Estou terminando. Vamos falar juntos? Jesus não ignora a sua dúvida e muito menos te abandona nela. Amém? Ele não ignora e não abandona. Primeiro eu quero que você ouça isso. Jesus jamais vai desistir de você. Amém? Amém, irmãos? Ele tem um texto que diz assim: aquele que começou a boa obra, por falta de recursos, vai parar no meio do caminho. É isso? Não? Quantas construções paradas por aí, certo? Por falta de recursos, ok? A construção, a edificação da sua vida só para por causa de você não aparecer no serviço. Porque Deus disse, está dizendo assim, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Eu louvo a Jesus por isso. João 20, 24 a 29, eu vou embasar para você entender porque que ele não ignora a nossa dúvida e nem nos abandona lá. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Imagina que coisa maravilhosa também, né? Jesus, os discípulos estão lá numa sala, na casa. Jesus passa pela parede e aparece lá, quase morre de novo, todo mundo, né? Sempre assim, né? E aí, Tomé não estava. Por isso hoje a gente chama as pessoas que não têm fé de Tomé, né? Você é um Tomé. Tomé não estava. Então, os outros discípulos disseram, nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Ele disse. Uma semana mais tarde, Jesus esperou uma semana mais tarde. Quem é que falou isso para Jesus? Ninguém. Não é verdade? Uma semana mais tarde, apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse, Tomé, vem cá. Coloca o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos, Tomé. Tomé, estende a sua mão, põe aqui, ó, dá aqui a sua mão, põe aqui. Está vendo? Olha aqui. Onde a lança entrou. E Jesus fala para ele, o que Jesus fala para ele? Pare de duvidar e creia. Então Jesus lhe disse, aí disse-lhe Tomé, Senhor, meu e Deus meu. Ele reconheceu, é Jesus, ressuscitou. Então Jesus lhe disse, vamos ler juntos aí? Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém? Jesus, através dessa palavra, nesta manhã, está dizendo, sou eu mesmo, para você. Amém? Jesus está dizendo, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Põe a mão do meu lado, veja. Veja. Eu sou Jesus que morreu e hoje nós tomamos ceia e ressuscitou. E Ele está dizendo para você, creia, pare de duvidar. Pare de duvidar. É uma ordem de Jesus para você. Diga para Jesus, eu aceito a sua ordem, Jesus. Eu quero parar de duvidar. Falei, eu quero parar de duvidar. A pergunta que Jesus fez para os dois cegos é, vocês acham que eu sou capaz? E Jesus te pergunta nesta manhã, você acha que eu sou capaz? O que precisa mudar na sua vida? Você acha que eu sou capaz? Eu vou concluir com esse versículo que eu acho que foi... Eu não sei o que Jesus fez ao falar isso para nós. Eu acho muito perigoso. Não sei o que ele estava pensando. Leia comigo. Vamos lá? Mateus 21, 22.
e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Pode ir lá no original, não foi tradução errada. Jesus, não tentaram forçar a palavra, Jesus está dizendo, tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, eu me comprometo a fazer. Eu acho que Jesus se comprometeu. Muito sério aqui. Sabe o que eu quero pedir a você? Pare de orar pedindo, Senhor, eu não sei mesmo qual é a tua vontade, porque Ele não está pedindo para você fazer isso. Ore pedindo o que você tem que pedir. E depois faça o que Jesus fez. Contudo, seja feita a tua vontade. Mas Jesus falou assim, Pai, passa de mim esse cálice. Ele não estava perguntando, Jesus, é isso, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? É assim? Não, naquele momento ele está dizendo, passa. Deus deu graça, falou com ele, ok, então seja feita a tua vontade. Esteja pronto para a vontade de Deus, mas peça tudo aquilo que você entende que é necessidade e Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar aquela música mais uma vez, né? Mas eu quero pedir que você ore ao Senhor Jesus. Como está o seu coração? Né? Como está a sua atitude? Talvez até para vir na igreja você já vem assim, vamos lá hoje. Jesus está dizendo assim, presta atenção e tenha atitude certa em tudo. Sou filho do Rei dos Reis. Amém? Fui comprado, você foi comprado por Jesus Cristo, a sua vida pertence a Ele. Amém, irmãos? E Ele deseja fazer tudo o que for necessário na sua vida. Jesus está te chamando para ser uma pessoa que tem fé para ver os impossíveis, para fazer os impossíveis. Ouviu isto? Me ajuda, Senhor Jesus, a crer, a confiar nos impossíveis que o Senhor vai fazer através da minha vida.